Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão do século XIX, conhecido por suas ideias provocadoras e pela famosa frase "Deus está morto". Nietzsche faz uma distinção fundamental entre dois tipos de moral: a moral dos senhores e a moral dos escravos. A moral dos senhores nasceu entre os fortes, os vencedores, aqueles que conquistavam e dominavam. Para eles, o bem era tudo aquilo que representava força, poder, coragem e afirmação da vida. Já a moral dos escravos surgiu como uma reação dos fracos, dos oprimidos, daqueles que não tinham poder e viviam ressentidos. Eles não podiam lutar diretamente contra os fortes. Então criaram um sistema de valores oposto. Para os escravos, o bem passou a ser tudo que era humilde, submisso, obediente e paciente. O mal, por outro lado, foi associado justamente às qualidades dos senhores: orgulho, força e ousadia. Nietzsche explica que essa inversão de valores foi uma forma de vingança psicológica. Os fracos, incapazes de agir, aprenderam a manipular os sentimentos de culpa e vergonha nos mais fortes. Assim nasceu a moral cristã que conhecemos, uma moral que recompensa a fraqueza e condena a força. Segundo Nietzsche, vivemos até hoje sob os efeitos dessa inversão. A sociedade nos ensina a sentir culpa por nossos instintos mais naturais, como o desejo de vencer, de liderar ou de afirmar nossa vontade. Nietzsche afirma que o ressentimento é a verdadeira força por trás da moral cristã. Mas o que exatamente é esse ressentimento? É uma emoção amarga que nasce quando alguém se sente impotente diante de uma injustiça, mas não tem poder suficiente para reagir de forma direta. Em vez de enfrentar, a pessoa acumula ódio silencioso, recalca esse sentimento e transforma o inimigo em algo moralmente errado. Nietzsche diz que os fracos, por não conseguirem vencer os fortes no campo da ação, começaram a vencê-los no campo dos valores. Eles inverteram o significado das coisas. A força virou arrogância, a coragem virou prepotência, a felicidade virou egoísmo e a submissão virou virtude. Assim, nasceu a moral dos escravos, baseada no ressentimento. O ressentido não tem poder real, mas cria um mundo moral onde pode se sentir superior por ser bom e condenar os outros como maus. Para Nietzsche, esse mecanismo psicológico foi a maneira mais engenhosa de controle social da história. Não foi uma revolução de armas, mas de ideias. Quem antes era oprimido passou a dominar as consciências. A culpa se tornou a maior arma. O indivíduo passou a se sentir mal por seus próprios instintos naturais de força, de desejo, de conquista. O ressentimento, camuflado de moralidade, passou a reprimir a vida, castrar o espírito humano e criar uma sociedade de indivíduos domesticados, que vivem com medo de si mesmos e das suas próprias vontades mais profundas. Nietzsche acreditava que a culpa e a punição não surgiram por acaso na história humana. Elas foram criadas como instrumentos de controle psicológico com um propósito muito claro: domesticar o ser humano, impedir que ele seguisse seus instintos naturais e forçá-lo a viver de acordo com as regras impostas por uma moral que não era dele. No início da humanidade, a relação entre ofensa e punição era simples. Quem causava dano recebia uma retaliação direta, geralmente física. Era uma questão de equilíbrio imediato. Mas com o tempo, especialmente com o avanço das religiões moralistas, a punição ganhou um novo significado. Deixou de ser uma simples resposta a um ato e passou a ser algo interno. A dor física foi substituída pela dor emocional e espiritual. Assim nasceu o sentimento de culpa. O indivíduo começou a carregar dentro de si uma dívida invisível, uma sensação constante de que ele era, por natureza, errado, pecador, insuficiente. Nietzsche chama isso de má consciência, uma voz interna que acusa o tempo todo, que diz que desejar, querer poder, sentir prazer ou buscar sua própria felicidade é algo vergonhoso. E por que isso aconteceu? Porque sociedades organizadas e religiões entenderam que era mais eficiente controlar as pessoas por dentro do que por fora. Criaram um mecanismo de punição interna
garantia que cada indivíduo se tornasse seu próprio carcereiro. As pessoas começaram a vigiar seus pensamentos, reprimir seus desejos, se autoflagelar emocionalmente por sentir o que é natural. E a consequência disso foi uma humanidade mais obediente, mais submissa, mas também mais infeliz e alienada de sua própria essência. Nietzsche via nisso uma tragédia. Seres humanos feitos para criar, conquistar e viver intensamente, agora reduzidos a criaturas que vivem com medo do castigo, da culpa e do olhar constante de um Deus moralizador, que julga cada intenção, cada pensamento e cada ação. Quando você entende que tudo isso, bem, mal, culpa, punição, foi uma construção histórica e não uma verdade absoluta, algo dentro de você começa a mudar. Nietzsche chama isso de um despertar para além da moral tradicional. De repente, você percebe que muito do sofrimento que carrega vem de regras e crenças que foram colocadas em você, mas que não nasceram de você. Começa a surgir uma nova pergunta. Se tudo isso é uma invenção, então quem eu seria sem essas amarras? Nietzsche não está dizendo para você sair por aí desrespeitando os outros ou agindo de forma egoísta sem limites. O que ele propõe é que você questione a origem das suas crenças morais. Por que você sente culpa por certas coisas? Quem te ensinou que isso é errado? Foi uma escolha sua ou uma imposição cultural? Quando você começa a olhar para tudo isso com um olhar mais crítico, o que antes parecia um fardo inevitável começa a perder o peso. Surge a possibilidade de criar seus próprios valores, de viver de acordo com uma moral que realmente faça sentido para você. Não apenas repetir padrões herdados. Nietzsche chamava isso de transvaloração de todos os valores, o processo de destruir o velho para construir o novo. O fim da ilusão moral é o início da sua verdadeira liberdade interior. É o começo de uma vida mais autêntica, mais consciente e mais responsável pelas próprias escolhas. Como já dizia Nietzsche, torna-te quem tu és.